Fala pessoal, tudo bom? Bom dia. Aqui é o professor Bruno Clemente. Eu gostaria de apresentar o título da nossa palestra aqui com vocês hoje, que é a utilização do Habitica como ferramenta de gerenciamento de tarefas na vida pessoal e profissional durante a pandemia. Tá bom? É uma ferramenta muito bacana, a gente vai explicar para vocês direitinho como é que ela funciona. Tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, tirar muito proveito. Eu gostaria de me apresentar, como eu mencionei, meu nome é Bruno Gutierrez Rato Clemente. Eu sou formado em Ciência da Computação pela FAESA, especialista em desenvolvimento web também pela FAESA e mestre em Informática pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Minha experiência com software livre eu atualmente utilizo, um sistema operacional no Linux, e eu inclusive trabalho bastante com o professor Tarcísio e com o pessoal da Paralivre em uma série de iniciativas aqui no Pará, desde que eu cheguei no campus, para que a gente possa difundir o nome do software livre, as ferramentas, as vantagens. Então eu vou passar então a palavra à professora Jais, que vai se apresentar. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Jaisa Monteiro Almeida, eu sou formada em História pela Faculdade de Saberes, no Espírito Santo. Também sou especialista em Educação Especial e em Libras. E também tenho mestrado em Ensino na Educação Básica pela UFES, pela Universidade Federal do Espírito Santo. Eu atualmente sou professora do IFPA Campus Altamira, porém eu trabalhei durante 10 anos na Prefeitura Municipal de Vila Velha. E lá a gente utilizava o software livre, a gente utilizava Linux, porque como o Windows é pago, a Prefeitura não pode comprar licença para todos os computadores, então os professores da Prefeitura daquela cidade acabam utilizando muito essa ferramenta. Eu gostaria de falar para vocês que essa ferramenta, o Habitica, ela é uma ferramenta de código aberto, tudo bem? E ela é uma ferramenta utilizada para o gerenciamento de hábitos, bons e maus hábitos, tarefas, afazeres, e isso auxilia as pessoas. E vem então para a nossa justificativa, quer dizer, o nosso objetivo de fazer esse trabalho foi justamente porque durante esse período de pandemia surgiu a necessidade, de que nós nos organizássemos melhor, principalmente na nossa vida profissional, mas não apenas na profissional, mas também na pessoal. Devido à pandemia, a gente acabou precisando inventar algumas ferramentas, para poder lidar com esse trabalho em casa. Apesar do home office já existir, não era uma realidade nossa como professores, Os professores, eles vão para a escola, às vezes têm trabalho EAD, mas não é no nível que a pandemia trouxe pra gente. E aí, com esse trabalho dentro de casa, vou falar da minha experiência, comigo começou a ficar muito complicado no sentido de eu não conseguir mais administrar bem os horários, sabe? De manhã eu tinha reunião e aí quando eu via meio-dia já era o horário do almoço e eu tinha esquecido de fazer as coisas. E aí os cachorros, a gente tem cachorros, Aí os cachorros, eles começaram a bagunçar mesmo a nossa vida. E aí uma das coisas que a gente viu que estava precisando fazer era dar essa organização, E aí o Habitica ajudou muito nesse sentido. A gente teve realmente um choque muito grande com o trabalho remoto, Ele afeta não apenas o trabalho, a parte profissional, mas a parte pessoal. A partir do momento de que a gente atende aluno a qualquer horário, responde ao WhatsApp, está preparando aula, não tem mais esse controle de quando começa e quando termina o expediente. E isso acaba atrapalhando numa série de funções. Então, por exemplo, como ela mencionou, a gente tem cachorros em casa e eles, naturalmente, a gente precisa de um cuidado especial, precisa de um cuidado com a casa. Era muito comum a gente ficar trabalhando os dois até o horário do almoço e aí liberam a gente meio-dia. E aí você já está no momento que você não tem ali condição de preparar alguma coisa, muitas vezes tem que fazer o almoço lá naquela hora, vai ficar muito tarde, já vai bater com o horário da live da 1h30, E aí no final das contas, muitas vezes a gente acabou tendo que pedir, inclusive, comida fora ou comer alguma coisa fora, porque não daria condição, Então ficou tão em cima da hora que isso acabava trazendo até despesa, O Habitica é uma ferramenta de código aberto e eu comecei a trabalhar com o Habitica na época que eu fiz o meu mestrado. Eu também senti uma necessidade muito grande desse autogerenciamento e você precisa se organizar para não deixar esse tempo passar, não aproveitar mal o tempo que você tem, que é um problema que eu notei que alguns colegas às vezes encontravam. Então, para garantir que isso não acontecesse, eu comecei a usar a ferramenta, achei muito boa. E aí agora, nesse início de pandemia, no ano passado, eu percebi essa necessidade. E eu apresentei a Jai, ela gostou e no final das contas nós dois acabamos começando a utilizar. A conta que eu vou mostrar para vocês aqui é a minha, porque ela é uma conta mais antiga, então ela já está mais avançada e ela já tem uma série de ferramentas desbloqueadas, está preenchida e tudo mais. Então aqui vocês já estão observando junto comigo
a tela principal do Habitica. Aqui do lado vocês podem observar então o meu nome, tá bom? A minha conta, o meu nível, no caso o personagem aqui nível 47, curandeiro, e o meu avatar, a imagem do meu personagem, assim como um conjunto de atributos. Então, antes de eu começar a apresentar a ferramenta, é importante eu dizer o que é essa ferramenta. Tá? Então, como eu mencionei, o Habitica ele é uma ferramenta open source, ela é código aberto, inclusive eles embutiram isso dentro do jogo, eu vou explicar daqui a pouco essa proposta para vocês, mas o importante é o seguinte, ele é uma ferramenta que faz uso dos conceitos de gamificação para poder melhorar a produtividade pessoal e profissional da pessoa nas diversas áreas que as pessoas optarem. A gente utiliza de conceitos de gamificação. O que é gamificação? Mas trazer características de jogos para dentro de uma ferramenta que não é um jogo, com o objetivo de ter os benefícios que os jogos normalmente trazem na mente da pessoa que interage com ele. Então, quando vocês já olham essa tela, o que vocês já podem observar de primeiro? Vocês conseguem observar, por exemplo, a questão da criação dos avatares. Então eu consigo desenvolver um personagem meu, e isso aí vem um conceito da gamificação chamado customização, que é você poder criar e customizar. Esse personagem aqui, que é o meu no caso, né? Ele é um personagem que tem uma determinada armadura, tem um equipamento, mas também tem cor de pele, cor de cabelo. Existem inclusive alternativas inclusivas aí, como a questão da cadeira de rodas e mais algumas outras alternativas. Mas vocês podem observar aqui do lado que existem também outras pessoas, que inclusive são membros do meu grupo, que depois eu apresento. E vocês observam então que a customização é bem diferente de um personagem para outro. Os equipamentos, as montarias, os fundos e esse tipo de coisa. Isso aí auxilia, né? Ajuda as pessoas no ponto de vista de você aplicar essa customização. Outro ponto muito importante que nós temos aqui é a questão da colaboração. Já acabei dando um spoiler, né? Mas nós temos então grupos. Esse grupo, eles têm objetivos em comum, tá bom? Eu vou apresentar para vocês mais tarde. Outra coisa importante aqui é a questão da competição. Esses grupos podem competir uns com os outros. As pessoas elaboram desafios, desde os desafios oficiais até os desafios da comunidade, e também principais atributos do jogo, que são os pontos de vida, a experiência do personagem, que está diretamente atrelada ao nível, a mana, ou seja, a sua capacidade de utilizar habilidades especiais, que estão aqui embaixo, eu vou mencionar daqui a pouco, e por último, o dinheiro do jogo, que é o ouro, tá certo? Existe também um outro dinheiro, que é a gema, que é um dinheiro especial aí para pessoas que contribuem com o projeto. Bom, gente, eu vou explicar para vocês então a tela principal aqui do Habitica. E vocês podem observar também que está em português, e isso é uma coisa muito importante, porque a gente sabe, né, que no Brasil nem todas as pessoas têm acesso ao inglês. Tem na escola e tudo, mas muitas pessoas acabam não saindo com uma fluência boa o suficiente para poder acompanhar essas coisas. Então, ele ser em português já é um tipo de inclusão, já aproxima das pessoas. E aí vocês podem observar aqui que o primeiro, à esquerda, é hábitos. E aqui você pode colocar hábitos tanto positivos quanto negativos. O positivo, você vai clicar quando você tem o maisinho aqui. Isso, obrigada, Bruno. E aí você coloca o título, né? Por exemplo, eu quero me alongar todo dia de manhã. Isso, já até tem. Alongamento ao acordar. E aí ele vai te render pontos positivos quando você faz ele. E você pode escolher embaixo também a dificuldade. Se é um hábito que é fácil de você colocar na sua rotina. Abre aí, por favor, Bruno, os níveis. Aí tem trivial, extremamente fácil, né? Fácil, médio e difícil. E aí, dependendo do grau de dificuldade que esse hábito é, você escolhe para você ganhar a quantidade de pontos referente. Como é que funciona a parte negativa? Porque tem alguns hábitos que você tem que você quer tirar também. Pode ser um hábito que quando você conseguir de lembrar de fazer ele vai ser positivo porque você está tirando ele da sua rotina. Aí, como a gente está no do Bruno, eu vou mostrar o segundo ali, que é tirar o USB do mouse. Toda vez que ele esquece de tirar o USB do mouse para parar de usar o notebook, acaba gastando muita pilha. Então a gente estava consumindo pilha assim. Então, quando ele lembra de tirar isso, ele ganha pontos. Mas se ele mantém esse hábito, ele perde pontos porque é uma coisa negativa. Viram que está a dificuldade média, porque é difícil lembrar de tirar.
E aí também tem as atividades diárias. Por exemplo, todo dia de manhã a gente precisa organizar nossa mesa de trabalho para poder começar o dia. Então ele já entra aí porque é uma coisa que a gente tem que fazer diariamente, né? Checar os e-mails também, porque como serviço remoto, a maior parte da comunicação está sendo por e-mail, WhatsApp. O almoço dos cães a gente coloca também, retirar o lixo, porque tem os dias certinhos, né? E se você esquece dá problema. E uma coisa importante de vocês observarem aqui é a respeito das cores, né? Todas as tarefas começam com um azul neutro, e à medida que vai se passando, você vai fazendo mais essa atividade, ela vai ficando com esse azul mais claro. Então quer dizer que essas atividades elas já são consolidadas, você já faz ela com bastante frequência. Os afazeres, coisas que você precisa fazer, né, para poder manter a rotina da casa. Aí uma que você precisava fazer, que a gente precisa fazer agora no caso, é fazer a gravação da palestra do Habitica, né? E a gente colocou coisas que a gente precisa fazer agora também. Não vai ser uma tarefa diária, né? Porque a gente não vai gravar uma palestra todo dia, mas a gente precisa fazer. E aí a gente coloca essas coisas assim, por exemplo, fazer um artigo para enviar para o evento, aí você coloca ali, você precisa fazer e tem até uma data para você fazer, porque senão você perde. E por último tem a questão das recompensas. Você ganha essas recompensas à medida que são esse dinheirinho do jogo, né? O Bruno falou do diamante e tem as moedinhas também. E aí essas moedinhas você que coloca, né? O quanto que vale. Você escolhe o quanto de recompensa que você vai colocar para determinada quantia. Então, se você coloca descansar 1 hora, por exemplo, eu sei que parece que descansar é uma coisa que é trivial, não, mas não é. Quando você trabalha dentro da sua própria casa, às vezes é difícil você separar os momentos de descanso dos momentos de trabalho. Uma experiência pessoal minha é que eu gostava muito de assistir coisas no computador, né? E eu tenho essa dificuldade agora porque eu trabalho no computador e parece que quando eu tô vendo coisa no computador, eu não desassocio de tipo, não, isso não é trabalho. Então acaba dando essa dificuldade de separar, porque o ambiente que eu trabalho também é o ambiente que eu descanso. Então por isso que descanso acabou virando uma coisa que a gente colocou aí como recompensa, né? Ou até mesmo quando a gente consegue não trabalhar no final de semana também, deveria entrar aí, Bruno, já pode atualizar depois aí. Conseguir não trabalhar no final de semana. Ah, você colocou como hábito, eu coloquei como recompensa. E é isso, gente, a interface é essa aí. Então, pessoal, complementando aqui, mas o que a Jai falou agora é exatamente o que acontece. Nos hábitos, a gente tem que colocar coisas que a gente quer fortalecer ou coisas que a gente quer retirar. É por isso que quando você vem aqui, você consegue configurar que o hábito é positivo, negativo ou ambos. Tá? Então você pode escolher essa configuração da forma que você achar melhor. No caso, eu coloco esse algo digno de nota, porque toda vez que eu quero fazer uma coisa nova e eu não quero ter que ficar cadastrando, eu quero que seja algo rápido, eu já venho aqui e clico. Então eu já fiz alguma coisa que foi grande, que foi significativa, né? O exemplo do USB que a Jai mencionou, eu coloquei como um hábito positivo e negativo. Toda vez que eu faço isso, eu ganho duas coisas. Eu ganho experiência, aqui na experiência do personagem, para que ele passe de nível e se torne mais forte. E eu também ganho ouro, que é a moeda do jogo. Depois eu menciono aqui mais um pouquinho das recompensas. E quando eu clico no negativo, acontece uma coisa muito diferente. Eu não só não ganho, eu na verdade perco vida. Então eu vou fazer uma experiência rápida aqui com vocês, só para demonstrar, né? Mas vamos supor que eu estou fazendo aqui alguma coisa, por exemplo, nessa noite realmente eu lembrei de tirar o USB do mouse. Então eu vou marcar o mais aqui, ó, como se eu tivesse feito, eu realmente fiz. Na hora que eu clico, então ele me indica aqui do lado, ó, você ganhou ouro, você ganhou a mana e você atingiu o chefão. Opa, pera aí que daqui a pouco eu menciono sobre isso. Mas é uma coisa importante para a gente falar daqui a pouco. Então, nesse caso, eu obtive as duas recompensas, a experiência e o ouro, e eu só fiquei nisso. Se eu deixo de fazer alguma coisa, não foi o caso aqui, mas vamos considerar que eu trabalhei, por exemplo, quarta-feira foi feriado e eu trabalhei na quarta-feira. Então eu vou clicar aqui no menos, quer dizer, eu não consegui cumprir, né, com isso. Eu trabalhei durante um momento que não era para eu trabalhar. Quando eu clicar no menos, observa o que vai acontecer aqui em cima. Você perdeu vida e você acabou gastando um pouco de mana. Ou seja, ele dá uma punição. Então é você, o Habitica é muito autogerenciável. É você quem escolhe como isso vai ser utilizado.
Da mesma forma que a Jai mencionou agora há pouco, que as recompensas quem define é você, ou seja, a dificuldade, ela depende de você. Você é quem vai dizer. Se você colocar que esse descanso tem uma pontuação muito fácil, por exemplo, 10 moedas é uma coisa relativamente pequena. Se eu botar descanso de 1 hora para apenas 10 moedas, olha quantas moedas eu tenho, 43 nesse momento. Quer dizer, seria muito trivial eu simplesmente me enganar e ficar tendo muitos descansos, tá bom? Mas quando eu boto 15 minutos apenas, eu gasto uma quantidade grande de moedas, 10 não é uma quantidade pequena, vocês vão ver que com a utilização da ferramenta não ganha tanta coisa assim. Eu vou fazer um exemplo aqui, por exemplo, eu vou marcar aqui uma atividade simples, tá? Vamos supor que eu bebi água, tá, nesse momento. Então olha quanto eu ganhei, 0,17 de ouro. É uma quantidade pequena, mas é um pequeno que vai se somando, tá bom? Então, se eu botar uma quantidade aqui muito fácil, o jogo fica muito fácil. Se eu botar uma quantidade muito árdua, o jogo fica muito árduo. Então você tem essa capacidade de se autogerenciar. Você pode roubar? Claro que você pode roubar, mas a questão é, você não ganha nada com o jogo, além da satisfação de você realizar suas próprias tarefas. Então você nem se sente encorajado em roubar, porque a verdade é que você não está ganhando nada fora do jogo, né? Não é como se eu estivesse ganhando um dinheiro real. As moedas que eu recebo dentro do jogo são para uso dentro do próprio jogo. Então acaba que você não tem muito propósito para roubar, você se sente desencorajado. É uma liberdade a mais que você dá, mas que não acaba sendo usada de forma exploratória, né? Pelo menos pela experiência de várias pessoas que eu tenho nesses grupos, tá? Outra coisa interessante de mencionar é que você consegue colocar duas coisas aqui interessantes. A lista de tarefas, o checklist. Então, se você quiser, você pode preencher vários checklists ou inclusive adicionar novos aqui. Então, na hora que eu faço essa atualização e salvo, ela já fica disponível na tela principal, tá? O terceiro momento aqui. E outra coisa que é interessante são os prazos. Então, algumas tarefas, quando você tem um prazo, você pode indicar aqui qual é esse prazo, e aí ele vai te indicar, e ele vai te tirar uma pontuação se você não respeitar o prazo. É uma ótima forma de você se controlar também. E eu vou apresentar para vocês agora uma nova funcionalidade, que é o inventário. O inventário aqui a gente tem duas coisas importantes. A primeira são os itens, que são muito relevantes aí quando a gente fala sobre customização, que é o seguinte: o personagem encontra ovos que podem ser chocados e poções de eclosão. Poção faz um ovo rachar e nascer. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, numa poção esqueleto, ele vai me identificar que ele, não sei se vocês observaram, mas ele ficou com um fundo diferente, indicando que eu ainda não tenho. Por exemplo, esse é o ovo do lobo, então eu não tenho um lobo esqueleto. Quando eu clico aqui em cima para usar a poção, ele cria para mim o lobo esqueleto. É um novo mascote, vamos dizer assim, que eu tenho. Tá? Eu posso fazer o contrário, eu posso clicar no ovo e ele vai destacar quais poções ainda não foram utilizadas e eu posso então utilizar a poção que eu quiser. Tá bom? Outras coisas que existem são as comidas. A regra é que a cor da comida e a cor do animal tem que bater. Então, se eu tenho um lobo branco, eu vou alimentar ele com leite. Se eu tenho o lobo zumbi, eu alimento com a carne estragada. Ou se eu tenho um lobo vermelho, eu alimento com morango. Um lobo dourado com o mel. Além dos itens, a gente tem equipamentos. E uma coisa interessante do equipamento é o seguinte: equipamentos possuem atributos. Então, são 4 atributos no Rabítica. A força, que indica o quanto você consegue dar de dano quando você estiver fazendo uma missão, ou seja, você está enfrentando um monstro, vamos dizer assim. A inteligência, que indica o quão fortes os ataques mágicos são e a quantidade de mana que você tem, ou seja, você pode utilizar mais habilidades. A constituição, que é a sua resistência a impactos, ou seja, quanto mais constituição você tem, mais você tem vida. E a percepção, que ajuda com obter recompensas, tá bom? Só que uma coisa legal é, você tem equipamento de batalha e a sua aparência. E você pode escolher usar ou não a aparência. Por que existe isso? Porque quando eu tiro usar a aparência, vocês vão ver a árvore de Natal que o meu personagem é. Quer dizer, é um negócio aqui que eu achei muito feio, mas eu estou usando os itens mais positivos do ponto de vista de atributos. Ou seja, eu quero itens que melhorem o desempenho do meu personagem, mas eu não quero que ele fique parecendo a árvore de Natal. Então eu uso a aparência, ou seja, um conjunto de itens que me dão atributo, que é o equipamento de batalha, e um conjunto de itens que realmente são a aparência do personagem, que é a aparência. Tá bom? Aqui do lado, filtros para você encontrar todos os tipos de atributo que existem. E agora a gente tem também o estábulo,
Existem dois tipos de animal, como eu mostrei agora para vocês. O primeiro são os mascotes. Observa que quando eu clicar numa figurinha, eu vou pegar um mascote bacana aqui para vocês. Eu quero pegar aqui, por exemplo, ó, vou mandar mostrar todos, tá? E aqui dentro eu vou pegar, por exemplo, um dragão. Então eu quero pegar um dragão do deserto. Quando eu clico nesse carinha aqui, ele aparece como um mascotezinho meu na minha miniatura do meu avatar. Então é como se fosse um companheiro aí do seu personagem, não faz nada mecanicamente falando, né? Mas ele adiciona aí na customização e você só consegue esses animais como eclodindo as poções, eclodindo os ovos utilizando as poções, e você disponibiliza ele na sua conta. Então aqui tem todos os animais que eu possuo. E essa barrazinha verde embaixo representa o quanto eu já consegui fazer ele crescer. Quando eu dou um alimento para ele, no caso um filhote de tigre vermelho vai comer alguma coisa vermelha. No caso eu vou dar um morango para ele, vai aparecer aqui em cima que ele adora morango e vai aumentar essa barra bastante. Se eu der um alimento para ele que não tem a ver com ele, por exemplo o leite, aumenta um pouquinho, mas aumenta menos e vai dizer que ele comeu esse alimento, mas que ele não gostou tanto. E quando eu alimento ele o suficiente, vamos ver se eu tenho morango suficiente para ele aqui, ele vai se transformar, vai deixar de ser um mascote e vai se tornar então uma montaria. Então eu dou meio tigre vermelho. E aí se eu quiser observar então esse tigre vermelho, eu vou retirar o dragão do deserto e vou buscar ele aqui embaixo. Deixa eu filtrar aqui que é mais rápido. Montarias padrão. Olha o meu tigre vermelho aqui. Apareceu aqui como montaria, ou seja, meu personagem aparece montado. Você sempre pode ter ao mesmo tempo um mascote e uma montaria. Então isso aí permite que você crie, né, o seu avatar de formas diferentes e que isso faça a diferença lá na aparência dele. É legal você treinar, tem montarias sazonais, só aparecem durante certas épocas do ano. O objetivo então é você conseguir todos os equipamentos exclusivos. Tudo bem? A próxima funcionalidade então são as lojas. A loja basicamente funciona como uma forma de você comprar esses itens que a gente já mencionou. Então aqui, por exemplo, nós temos compra de equipamentos, compra dos ovos, poções de eclosão diferentes, alimentos para mascotes e inclusive uma coisa bem bacana que são os cartões. Então se você quiser, você pode mandar um cartãozinho para algum colega dentro do Rabítica. Um cartão de boa sorte, um de parabéns, algum de elogio, de melhoras e coisas desse tipo. Bom, galera, agora eu vou apresentar para vocês o grupo, né? Essa abinha que tem aí. Pode abrir, Bruno? Já está aqui, ó. A aba grupo já está aberta. Só que chega pro lado para as pessoas verem. Ver grupo ali, por favor. Ah, sim. Isso. Aí quando você clica ali, você consegue ver todas as pessoas que fazem parte do seu grupo, né? Vai descendo aí, Bruno, para ver. Aí você pode ver que tem pessoas com vários tipos de experiência, de mana, de vida. São pessoas distintas, né? Tem vários tipos de pessoas que fazem parte. O máximo de pessoas que você consegue ter em um grupo aí no Rabítica são 15. Então, volta lá. Como é que você faz para poder entrar nesse grupo, né? Você tem um fórum, que é o bate-papo da taverna, né? Você clica nele e aí você digita ali no bate-papo. Ah, gostaria de fazer parte de tal grupo. Se você coloca em inglês, você consegue abranger um número maior, né, de pessoas, porque tem pessoas do mundo todo fazendo parte. Inclusive, o grupo do Bruno, se vocês puderem observar, isso. Esse daí é inglês por quê? Porque o Bruno faz parte desse grupo há muito tempo, né? E aí acabou, como tem pessoas de diversos lugares do mundo, eles acabaram colocando um nome que tem meio que uma língua em comum, né? Que todo mundo consegue se comunicar por ela. Aí quando você desce, tem aí que você consegue pedir para as pessoas entrarem no grupo, mas quando você desce, você consegue bater papo com as pessoas do seu próprio grupo, sabe? E aí tem as mensagens automáticas, que são aquelas sozinhas que estavam ali em cima, que é quando acontece alguma coisa dentro do grupo, mas também tem as mensagens que você pode trocar com seus colegas, e aí você consegue dar gostei, tipo assim. E também é importante esse diálogo com o grupo, porque teve uma missão que aconteceu, né? E muitas pessoas elas acabaram morrendo. E foi numa semana que a pandemia, assim, acabou tendo um ápice muito grande, né, na Europa, e essas pessoas que morreram, assim, acho que eram duas meninas. Essas duas meninas, assim, elas morreram no jogo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Elas morreram assim no jogo, o pessoal ficou preocupado, porque elas participavam e de repente sumiram.
E aí eles explicaram, não, é porque teve um problema. Tinha um colega delas que trabalhava que explicou a situação dela. Aí ele explicou, não, é porque aqui acabou tendo muito problema por causa da pandemia e tal. E eles entenderam. Eles também perguntam muito, né, como é que tá a situação aqui no Brasil, né, com a pandemia e tudo. E aí o grupo acabou conversando também a respeito dessas coisas e até para ver, né, como que a pandemia acabou influenciando no jogo, porque acabou mexendo nos hábitos das pessoas e tudo. Então, gente, como a Jai mencionou, isso aqui é muito legal porque a gente tem uma interação com as pessoas. Nesse momento, inclusive, talvez ainda muito importante, né? Então é uma forma de você se comunicar com os outros e trocar experiências. Aqui, por exemplo, eu estava justamente, ó, eu fiz esse post aqui, Bruno Clemente, reclamando, né, que eu estava com um mau hábito, que eu estava com dificuldade de resolver. E essas pessoas justamente deram boas ideias aí para me auxiliar e acabou que realmente deu certo, né? Não é um negócio que eu estou falando para vender ideia não, mas é porque realmente deu certo. Então é um exemplo bacana. Esse cara, por exemplo, que é o líder do grupo, ele é do Canadá. Então, como a gente tem pessoas do mundo inteiro, né, acabou que o grupo está em inglês. Mas não é porque a ferramenta está em inglês, é porque no espaço para nome as pessoas preencheram algo em inglês como o nome. E uma coisa bacana que vocês já devem ter chamado a atenção aqui do lado são as missões, que eu tinha mencionado lá quando a gente viu a loja, né? E as missões são então desafios, como você faria num jogo colaborativo, como se fosse ali para simular um ambiente de RPG, alguma coisa de missão. Quer dizer, nosso grupo ele é convidado a uma missão, os membros do grupo podem fazer esse convite se comprarem as missões, comprar com o dinheiro do jogo, tá, gente? Você não precisa pagar por fora não, tá? E aí você convida os membros, nem todo mundo participa ao mesmo tempo. Essa missão, por exemplo, nós temos 6 pessoas que estão participando dos 15 membros, nem todo mundo é ativo o tempo inteiro. Mas o legal da missão é que ele dá um conjunto de informações aqui que são muito interessantes. Ele cria um cenáriozinho. Essa aqui, se vocês forem observar, se chama Vício Parte 3, o Despertar do Vício. Na verdade, Vício seria então o nome desse dragão negro, né? E ele seria uma criatura muito perigosa no cenário do Rabítica. A missão parte 1, a gente precisaria descobrir onde ficava a caverna. Então você enfrenta alguns inimigos mais fracos. A missão nível 2, você encontra a caverna, mas ela é escura demais. Então você precisa encontrar alguns cristais que brilham no escuro para poder entrar dentro da caverna. E a missão 3 é quando a gente realmente entra na caverna e encontra o dragão. Então eles acabam criando umas brincadeirinhas com os nomes das missões, criando uma historinha com o objetivo aí de criar como se fosse um ambiente de colaborativo, né, onde o grupo se junta para enfrentar alguma ameaça, tá? Então esse é o exemplo. Eles fazem muito trocadilho. Então, por exemplo, um dos primeiros desafios do jogo, uma das primeiras missões do jogo, são você enfrentar a Basilista, que é uma brincadeira, né, com aquele monstro mitológico, o Basilisco, e eles fazem Basilista como se fosse uma lista de afazeres, né, acumulados. E então as pessoas se juntam para enfrentar. E a graça das missões do grupo são o seguinte. Observem aqui o seguinte, por exemplo, quando alguém faz as ações positivas, deixa eu entrar numa minha aqui. Quando alguém faz ações positivas, você ataca individualmente o chefe do monstro da missão. Ou seja, quando eu cumpri as minhas tarefas, eu mantive os meus bons hábitos, eu tive ali as minhas responsabilidades, eu estou de alguma forma causando dano ao monstro, ao inimigo da missão. E isso vai se acumulando aqui embaixo, olha. Então observem que ele agora está com 397 pontos de vida dos 1.500 iniciais. E pelas tarefas que eu vou fazendo, eu estou com 3.2 de dano não dado ainda. Tá bom? Então, quando tiver um momento de atualização, ele vai trazer esse dano acumulado e vai aparecer uma linha nova aqui. Bruno Clemente ataca Vício Dragão Sombrio, causando 3.2 de dano. Só que o legal é o seguinte, toda vez que há uma interação, acontece o contrário. E o dragão ataca de volta. Só que aí agora é coisa legal. Tudo que eu faço de ruim nesse período, acontece em grupo. Então, quando o dragão ataca, ele não ataca o Bruno, que deixou de cumprir uma tarefa, ou que perdeu um prazo, ou que fez um mau hábito. Ele ataca o grupo inteiro. Observem aqui nessa linha de cima, quando esse camarada, 3 horas atrás, esse camarada causou 3.8 de dano no dragão, mas o dragão causou 13.6. Lembrando que o ponto de vida total dos jogadores é 50. Tá? Então ele tirou mais de 20% da vida de todo o grupo de uma vez. Beleza? Isso faz o desafio. E isso causa também a cooperação.
Porque no momento que eu começo a observar uma pessoa falhando com suas responsabilidades, a gente já vem aqui no chat, fulano, o que está acontecendo? Foi o exemplo que a Jai mencionou agora há pouco. Quer dizer, o que está acontecendo? Você está bem? Você está legal? Aconteceu alguma coisa? E a gente acaba criando um ambiente de se ajudar. Esse sistema de mecânica de missões é muito legal, é muito divertido, promove a interação entre as pessoas e você se sente motivado a cumprir as suas obrigações, a manter os seus bons hábitos e não praticar os maus hábitos, justamente para você obter a recompensa no final. Tanto a recompensa de derrotar o grande dragão, vamos dizer assim, quanto a recompensa que você ganha em ouro e experiência, que vai tornar o seu personagem mais forte e naturalmente vai também te dar mais ouro para você comprar mais itens de customização, tá bom? Uma coisa importante tocando nesse assunto da missão é o seguinte: existem várias classes dentro do jogo. Eu não vou ter como mostrar todas aqui agora para vocês, justamente porque eu já tenho a minha classe definida. No início você começa sem classe, eu vou voltar para a aba de tarefas, e você tem 10 níveis sem classe nenhuma. E quando você pega o nível 10, você pode escolher a sua classe ou optar por escolher no futuro. Quando você escolhe uma classe, existem 4 classes, você ganha um conjunto de habilidades. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês. Então esse é o sistema de classe, existem 4 classes disponíveis, sendo elas então o guerreiro, o mago, o curandeiro e o gatuno. Então no caso o guerreiro é especializado em dar dano, ele é excelente em missões que tem um inimigo, porque ele consegue dar golpes mais fortes e derrubar esse inimigo o mais rápido possível. O mago também tem um dano alto à medida que você faz as suas tarefas, só que ele já tem uma defesa menor, então ele já é considerado um personagem mais voltado para pessoas que conseguem cumprir as suas tarefas com perfeição, vamos dizer assim, para causar alto dano nos chefes, mas você não pode vacilar muito. O curandeiro é o personagem que atualmente eu estou jogando, ou seja, ele é um personagem com maior defesa e ele consegue curar não só ele mesmo, mas o grupo. E o gatuno é como se fosse um ladrão, então ele tem maior chance de obter recompensas, item, ouro e coisas do tipo, e ele também consegue roubar o chefe, no sentido de ganhar mais recompensa enquanto a missão está andando, e ele também consegue se esquivar das responsabilidades que ele falha. Então ele é bom para um estilo de jogador aí mais que às vezes comete alguns deslizes, né? Mas ele consegue então com as habilidades se esquivar dessas responsabilidades. Então aqui em Curandeiro Habilidades, vocês vão observar então que existem 4 habilidades. Todo personagem tem 4. A primeira, eu faço uma cura no meu próprio personagem, ela vai ajudar apenas ao Bruno, tá? A segunda, ela transforma as tarefas mais azuis e menos vermelhas, ou seja, ela diminui um pouco o risco, tá bom? A terceira é uma aura protetora que protege o grupo inteiro. O último e talvez mais importante é a bênção, que é como se fosse a primeira, de cura, só que ela cura o grupo inteiro. Então, se vocês observarem aqui, eu estou com 36 pontos de vida, tá? E eu quero pegar mais alguém aqui que está ferido. Por exemplo, essa pessoa está com 46 pontos de vida. Quando eu utilizar essa habilidade, ele não apenas vai me curar, voltando para 45, mas esse indivíduo aqui que eu tinha mencionado já está com a vida cheia. Gente, vocês podem notar aqui, então, que as guildas, elas são um pouco parecidas com os grupos, mas é diferente. Você vai ver que também tem um lugar para você poder bater papo, né? Isso. Esse pedaço aqui do pausar dano, que está em laranja, ele é extremamente importante, porque às vezes você está viajando, ou então aconteceu algum problema que você vai precisar dedicar à sua família e você não vai poder... As atividades diárias que não vão poder mais ser diárias, aí você só quer descansar. Aí você vai lá e aperta pausar dano, porque aí você não dá problema pro seu grupo, né? Seu grupo para de receber dano, consequentemente você também. E aí por isso que é uma taverna, tipo dos jogos mesmo, que é o momento que você descansa e você não recebe dano do jogo em momento nenhum. Aí aqui tem os pedaços de minhas guildas, encontrar guildas. No caso, o Bruno não faz parte de nenhuma guilda, né? Mas você pode entrar. E aí existem guildas de diversas coisas. Tem guildas para você fazer coisas de DIY, tem também para você guilda dos acadêmicos, guilda de jogos. São guildas que você faz um grupo que se apoia em um objetivo específico. E aí os objetivos que vão ter dentro dessas guildas vai acrescentar naquela lista que eu mostrei para vocês da interface, né? Se eu entro na Liga dos Acadêmicos, lá e faço o quê? Vai aparecer algumas atividades que vão entrar na minha rotina que eu vou ter que fazer para poder ganhar o diamantezinho. Vocês lembram do diamantezinho? Sobe lá, Bruno, para mostrar para eles, por favor.
tem a moeda do jogo e tem o diamante. E esse diamante, ele só é conseguido quando você faz parte de guildas, de atividades específicas da guilda. Essas atividades específicas que a Jai falou são os desafios. Então, quando a gente clica aqui em desafios, hoje eu não estou participando de nenhum, mas se eu clicar em encontrar desafios, eu consigo fazer aqui obter alguns desafios, né? E aqui a gente tem alguns filtros. Por fim, pessoal, a última funcionalidade que eu gostaria de mostrar para vocês é mais voltada a quem quer contribuir com o projeto. E essa é uma das grandes vantagens de trazer para vocês aqui uma ferramenta open source, uma ferramenta código aberto, que é justamente a possibilidade de você ver os códigos e você entender como funciona e você participar do projeto. Isso é muito legal. Inclusive, quem participa do projeto recebe recompensas dentro do Habitica, como principalmente gemas e itens exclusivos. Então é bem interessante para quem tem algum domínio de programação, ou para quem é um artista e quer fazer arte, ou até para quem mexe com sonoplastia e quer fazer alguns sons. Mas é importante lembrar que existe uma versão para aplicativos, tá? Existe para Android e para iOS também, ou seja, está disponível na Apple Store e na Android Store. Tá bom? Eu vou mostrar a última parte, que é a aba de ajuda. E aqui dentro da aba de ajuda nós temos o contribuindo. E aí, como eu mencionei, existem algumas formas de você contribuir com o projeto, que é código aberto. Então, a primeira coisa que você pode fazer é se tornar um desenvolvedor, tanto para a versão web quanto para a versão móvel. E aí eles colocam o termo, né, blacksmith, que seria aí o ferreiro. Então, as pessoas que trabalham como desenvolvedores são os ferreiros do Habitica. Existem também aqui a divisão, né, para quem trabalha com os aplicativos. Então eles se denominam Fletchers, que são as pessoas que fazem flechas, né? E tem os Fletchers para Android e tem os Fletchers para iOS. Esse é o GitHub do Habitica. Todo o código dele está disponível aqui, inclusive as issues, as tarefas, né, pendentes, os pull requests, todo o resto do projeto está aqui. E além dele tem também, eu resolvi pegar um só, tá? Que é esse daqui, que é o GitHub da versão Android, porque existe um aplicativo. Eu acesso pelo site e pelo aplicativo. Bom, então eu controlo ele pelas duas coisas. Observem que já tem as issues, já tem as pull requests. Então, se você é desenvolvedor, você consegue puxar para si uma tarefa, baixar, fazer um fork do projeto, né? Trabalhar dentro dele e mandar o pull request para que ele seja incorporado dentro da linha principal de código e disponibilizado para todas as pessoas. Os artistas, os pixel artists, que eles chamam aqui, que são as pessoas que elaboram toda a arte, inclusive, como eu mencionei antes, né, com um guia para as pessoas, com medição de pixel, tamanho das imagens, limite de peso e tudo mais de coisa. Também existe aqui os linguistas, que são os tradutores, os escritores, que são, por exemplo, os escribas, as pessoas que ajudam a escrever e contribuir para os artigos na wiki, os storytellers, que são, no caso, os contadores de história, pessoas que submetem as missões e aqueles textos de missão dentro do Habitica, e eles é que inventaram aquela linha, né, de história que eu mencionei para vocês do Vício, o Dragão Negro. Os challengers, que são os desafiadores, né, que ajudam, né, a manter a produtividade do grupo, que trabalham com isso, e os ambassadors ou embaixadores. Então, pessoal, essa é a ferramenta que a gente gostaria de apresentar para vocês, o Habitica. Nós estamos trazendo aqui realmente uma experiência pessoal e a gente trouxe isso como uma forma de mostrar para vocês o poder de você ter uma ferramenta de código aberto, também da gente trazer alguma ferramenta que é gratuita, livre de uso, que vocês podem trabalhar. Espero que esse modelo que nós trouxemos para vocês, já com uma página funcional, com alguns exemplos de bons e maus hábitos, alguns exemplos de afazeres, de tarefas diárias, de recompensas, auxilie vocês a criar o de vocês, a customizar os seus personagens, porque o objetivo do Habitica é isso. O objetivo do Habitica é você ter uma melhora na sua vida pessoal, ter uma melhora na sua vida profissional, ter uma melhora do ponto de vista de saúde física e mental, e você melhorar a sua vida. E ao mesmo tempo você faz isso com uma motivação extra quando a gente adiciona elementos aí da gamificação, a questão da recompensa, a questão do ouro, dos equipamentos, e você faz uma aparência do seu personagem, a customização, você colabora com um grupo, a responsabilidade de você deixar de fazer uma tarefa ou você fazer um mau hábito se torna muito maior
quando não apenas você é prejudicado, mas todo mundo que está fazendo aquela missão. E a gente precisa trabalhar junto e, naturalmente, como a responsabilidade se torna ainda maior, a gente acaba se empenhando ainda mais. E eu espero que a gente tenha conseguido motivar vocês a criar a sua conta no Habitica, criar o seu avatar, começar a treinar lá com ele, escolher a sua classe e, no futuro, quem sabe, encontrar aí a gente na internet ou criar os seus próprios grupos. É muito interessante criar grupo com colegas de trabalho, é muito interessante criar grupo com colega de estudo. Se você é aluno, você pode fazer uma guilda da sua turma e criar pequenos grupos para trabalhar junto. Tem várias alternativas muito interessantes que podem ser trabalhadas com essa ferramenta, tá bom? Espero que tenha sido proveitoso. Fiquem à vontade para usar essa sessão aqui de comentários para conversarmos. Nós vamos tirar todas as dúvidas à medida que a gente for lendo, a gente vai respondendo, tá bom? E espero que tenham curtido, tá? Gente, é isso então. Nós trouxemos a ferramenta do Habitica para vocês como uma experiência pessoal mesmo do que funcionou. E aí vocês podem observar que tem uma pessoa leiga, como eu, que não tinha tanto contato com software livre ou ferramentas desse tipo, que também tirou proveito. Ela também me ajudou. O Bruno, que já tinha mais experiência, ele acabou aproveitando ainda mais as ferramentas. Mas eu, apesar de não participar de guilda, de grupo, é até uma maneira de poder me gerenciar mesmo, sabe? As coisas começaram a ficar muito mais claras e aquelas ansiedades no sentido de, poxa, eu tenho muita coisa para fazer. Quando você lista as coisas, você consegue ver mais claramente. E aí, a sensaçãozinha de você apertar, tipo, completei. Isso já é muito bom, porque te dá a sensação de que você está fazendo alguma coisa útil, alguma coisa proveitosa. Então, gente, qualquer dúvida vocês podem procurar a gente. O Bruno vai provavelmente deixar nosso contato para vocês, e-mail, dúvidas, até mesmo sugestões. Obrigada!